Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre funções nos algoritmos e nós vamos começar com algumas perguntas. Você sabe fazer um algoritmo que calcula a raiz quadrada de um número? Ou fazer um algoritmo que gere um número aleatório? Então, na verdade, nós não precisamos saber, porque essas funções elas já existem. Então basta que a gente acrescente elas no código para poder usar esse tipo de função. Então, na verdade, existem milhares de funções prontas que nós podemos utilizar nos nossos programas. As funções elas são como blocos que a gente usa para montar o nosso programa. E cada função ela tem a sua utilidade específica. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, que quando nós criamos uma função, o ideal é que ela não tenha muitas utilidades, ela tenha uma utilidade bem específica para que não tenha confusão em relação à sua funcionalidade. Então, aqui nesse exemplo genérico, nós temos um programa, temos lá uma instrução, outra instrução, né? Aqui como se fosse, poderia ser um escreva, um leia. E aí, nesse nosso programa, nós chamamos a função. Então, quando você chama a função, digamos assim, o computador ele é como se ele entrasse em outro programa, executasse tudo que tem naquele outro programa. Na hora que ele terminar, ele volta na próxima linha após essa chamada de função aqui e continua o programa principal. Então a ideia é essa. Então, além das funções prontas, como eu disse, nós podemos criar nossas próprias funções. Então a modularização é isso, né? Então quando a gente começa a dividir o nosso código em partes menores, e aí a gente chama essas partes quando for necessário. Então esse processo de divisão é o que nós chamamos de modularização. Então você tem várias partes pequenas, separadas, e você chama elas quando você quiser. Então isso é o que nós chamamos de modularização. Então as vantagens. Nós reduzimos o tamanho do algoritmo, então no programa principal ele vai ficar menor. Com isso a gente melhora a legibilidade do nosso código, você consegue ver melhor o que está acontecendo. Nós podemos reaproveitar esse código, então você vai ter funções já prontas para determinadas coisas. Então, um novo programa, basta você pegar aquela função e chamar no seu outro programa. Então isso facilita também a manutenção do código, também facilita a divisão de trabalho, já que todo o seu código ele vai ficar mais fácil de ser interpretado por outras pessoas. Aqui nós temos uma chamada de função. Repare aqui nesse exemplo que a parte aqui, a gente tem um algoritmo aqui normal, né? Digitar um número, ler o número, e aqui nós temos a chamada da função. E essa chamada de função, para a função que chama analisa número, ela está passando o valor de x. Então, o valor que o usuário digitou aqui, essa função vai receber o valor que está em x. Então aqui a função analisa número. Eu estou especificando aqui que ela irá receber um número inteiro. Então eu tenho aqui início, nesse caso é uma função que vai analisar aquele número. Então se ele for maior que zero, número positivo, se não se o número é menor que zero, então número negativo, se não, o número zero. Fim C, fim, função, e aí eu acabei. Então, qual a diferença aqui?
A diferença é que neste caso aqui eu não precisei declarar nenhuma outra variável a não ser num, mas se eu precisasse eu iria colocar aqui, vocês vão ver outro exemplo aqui mais à frente. E o valor que vai ser colocado em num é aquele que eu passei, que está em x, lá naquele programa principal que eu mostrei anteriormente. Então aquele valor que está em x será passado para a variável num. Então eu uso aquele valor aqui dentro da minha função. Aqui um outro exemplo em que eu tenho, que é um algoritmo que chama programa soma, tenho aqui as variáveis, peço para o usuário digitar um número, um segundo número, e aqui eu tenho a chamada da função. Então vocês estão vendo aqui que tem outro detalhe, né? Aliás, dois outros detalhes. Primeiro, aqui eu estou passando dois valores para a função, valor de A e valor de B. E aqui também eu tenho uma variável que está recebendo um valor, vai receber um valor. Então nós vamos ver o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer, tá? E aqui tem a nossa função soma. Olha lá, duas variáveis do tipo reais, então isso aqui é importante, ó, já que A e B também é reais, então aqui eu tenho que declarar outras duas variáveis também do tipo real, porque eu vou passar o valor de A e B, que são valores reais, para x e y, que tem que ser também variáveis do tipo reais. Aqui eu tenho que declarar mais uma variável, então eu declarei aqui fora, result. Eu fiz a soma das duas variáveis, x e y, que receberam A e B, respectivamente. Então o result tem essa soma, o resultado dessa soma, e eu estou retornando, olha lá, retorne result. Então quando eu tenho isso na minha função, a minha função irá retornar um valor, o valor que está nessa variável. Então, por isso, aqui eu tenho essa variável valor recebendo soma. Quer dizer, o valor que essa função vai retornar será colocado aqui, nessa variável que está no programa principal, que chama valor. E aí eu estou exibindo aqui na tela o valor dessa variável. Então vamos lá, gente, alguns pontos importantes. Na chamada de uma função, os valores que são passados para essa função devem vir entre parênteses após o nome da mesma. Exemplo, aqui ó, estou passando o valor dessa variável, portanto, eu ponho logo depois do nome da função, ponho ela entre parênteses, tá? Finalizo aqui com ponto e vírgula. Esses valores passados para a função são chamados de argumentos ou parâmetros. Então aqui eu estou passando um parâmetro para a função, um valor, um parâmetro ou um argumento para a função. A linha de definição da função deve declarar os valores recebidos e o tipo dos mesmos. Então tá lá, aquilo que eu também já comentei, ó. Eu tenho que declarar se eu quero que a função receba dois valores, eu tenho que declarar aqui em cima duas variáveis e o tipo dela. Então é isso. Não há necessidade das variáveis passadas para uma função terem os mesmos nomes dos argumentos declarados na função. Exemplo de chamada para a função do exemplo anterior. Por isso, eu coloquei naquele outro exemplo, que eu estou passando o valor de A e B, e lá na função está recebendo, quem vai receber é x e y, então não tem problema. Eu poderia também colocar A e B no programa principal, na chamada da função, e também lá na função A e B, não tem problema também. O mais importante é que seja do mesmo tipo, tá? E a mesma quantidade de valores passados. Então, analisando os exemplos, podemos observar que uma função pode retornar um valor ou não.
retornar nenhum valor. Mas uma função nunca retornará mais de um valor. Quando a função retorna um valor, em sua chamada deve haver uma variável recebendo esse valor. Então é o que a gente já viu. Se ela vai retornar, aqui tem que ter uma variável, no programa principal tem que ter uma variável que irá receber o valor desse retorno. Quando necessário, é possível criar variáveis internas à função. Também mostrei para vocês já, ou seja, que serão acessadas somente internamente no escopo da função. Então, essa variável result, ela só vale aqui na função. Tá? A e B também. Essas duas aqui, A e B, só valem aqui na função. Tá? E qualquer outra que eu criar aqui dentro da função. E aqui nós temos o programa completo, um exemplo completo, onde eu tenho o meu programa principal e aqui eu tenho a minha função. Tá? Eu tenho aqui a chamada da função calcula média, passando 2 valores para ela. Ela vai retornar um valor, por isso o result vai receber esse valor de retorno. Então, quando o computador chegar aqui nessa linha, ele vai chamar a função e passar esses 2 valores. Então, os 2 valores vão vir para cá, o valor de A vem para A de cá, o B vem para o B da função. E aí eu ainda tenho essas 2 variáveis sendo declaradas, faço aqui o que tem que fazer. Tá? Então, nesse caso, ele soma A e B, vai para a soma, depois divide soma por 2, passa para result. E pode ser, aqui eu coloquei result, estou colocando result, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? E aí ele retorna o valor de result, que vai ser colocado também aqui nessa variável que tem o mesmo nome, result, no programa principal. E aí eu estou mostrando na tela o valor dessa variável de cá e pronto. E aí ele vem nesse fim, para e fim. Então repare que isso aqui está repetindo, tá? 5 vezes. Então ele vai calcular média de 5 pessoas. Vai repetir tudo isso 5 vezes, vai entrar na função 5 vezes e assim acontece esse programa aqui, tá? E é isso aí, pessoal. Um abraço.